Pois é, pessoal, a gente vai seguir aqui então no nosso volume 3, capítulo 10, para conversar um pouquinho a partir da página 17 e organizar algumas ideias que são importantes para a gente entender melhor então a colonização portuguesa na América. A gente acabou de falar um pouco sobre isso. Uma das primeiras coisas que a gente não pode perder de vista é lembrar sempre a relação entre absolutismo, mercantilismo e expansionismo marítimo europeu, que é o que o Organize as Suas Ideias, né, Organize as Ideias, pede na página 17. Para isso eu fiz aqui até no nosso quadro branco, então, um pequeno esquema que a gente pode lembrar. O que é o mercantilismo? O mercantilismo é a política econômica do absolutismo. E ele tem três características importantes que ajudam a entender a importância da expansão marítima. A intervenção estatal na economia, ou seja, o rei, ele intervém, seja controlando preços, criando impostos, criando monopólios. O metalismo, que é a busca pela exploração de metais preciosos como ouro e prata, que eram ferramentas importantes para o comércio como um todo. E a balança comercial favorável, ou seja, exportar mais, importar menos. Ou seja, você deveria comprar menos do que vende. Então isso é a balança comercial favorável. Esses três aspectos, então, se relacionam com a expansão ultramarina europeia, principalmente porque, ao conquistar novos territórios, novas colônias, você vai criar novos ambientes para vender produtos e também para comprar matéria-prima, que vai favorecer então as suas exportações. Então, as novas colônias favorecem uma balança comercial favorável. Havia muita expectativa de encontrar ouro e prata nessas colônias, que era algo fundamental para o mercantilismo. E com a intervenção estatal na economia, era possível você criar, por exemplo, monopólios entre metrópole e colônia, monopólios de produtos. Então, o mercantilismo é fundamental para essa relação. O mercantilismo é a política econômica do absolutismo e sem ela não haveria o expansionismo marítimo europeu. Então vamos lembrar sempre disso. Porque a gente vai entender agora que o que está acontecendo a gente vai ter a colonização, vai ter a exploração dos produtos coloniais e essa exploração só vai ser possível graças a essa política mercantilista e absolutista que está colocada. Beleza, pessoal? Então isso é muito importante. Logo na sequência aqui a gente tem um Organize as Ideias, a gente viu esse mapa, né, quando a gente começou a nossa aula sobre esse assunto, e vamos então fazer algumas localizações importantes sobre esse mapa. Vou ampliar aqui a tela inteira para ficar mais fácil. A primeira delas é localizar e citar 3 locais ocupados pelos portugueses ao longo do litoral africano. Então a gente tem aqui 3 pontos muito importantes, Senegal, Guiné e Moçambique, por exemplo. Aqui são 3 nações, né, que se tornaram entrepostos comerciais portugueses e que depois viraram também fonte de aprisionamento de seres humanos para serem escravizados, certo? Então aqui a gente já localizou esses 3 locais ocupados pelos portugueses ao longo do litoral africano. A gente também tem 3 locais ocupados pelos portugueses na região do Oriente, banhados pelos oceanos Índico e Pacífico. Opa, o Oriente então está para cá, à direita, né, dessa projeção cartográfica que a gente tem aqui. Então, banhados pelo Oceano Índico e pelo Pacífico, a gente tem Cantão e Macau, não é isso? A gente, inclusive, tem muitas dessas colônias portuguesas que foram constituídas nesse período que falam ainda o idioma português até hoje. Aqui pelo Oceano Índico a gente pode citar, por exemplo, Goa, é isso? E também podemos citar aqui Calcutá, que aí seriam aqui também outros locais ocupados pelos portugueses. Na América, qual foi o território ocupado pelos portugueses? Então, essa faixa, né, até o Tratado de Tordesilhas, que hoje compreende o Brasil. Então, os portugueses constituíram isso aí. Considerando os conteúdos já estudados, por que esse território não foi ocupado totalmente pelos portugueses? Lembra que a gente falou na última aula, havia o Tratado de Tordesilhas, esse acordo entre Portugal e Espanha que dividia, né, com as contas que eles faziam de léguas, né, a leste e a oeste, os territórios a leste descobertos e a descobrir para o Brasil e os a oeste descobertos a descobrir para a Espanha. Tá? Depois, obviamente, que vai ter uma
uma ampliação dessas fronteiras. Mas essa divisão aqui se dá pelo Tratado de Tordesilhas, feito inicialmente com o processo da expansão marítima europeia. Estamos aqui na página 18. A gente vai um pouquinho aqui mais para frente, página 22. Estou aqui no nosso livro didático, utilizando o positivo on. Na página 22 a gente tem mais um Organize as Ideias, uma cruzadinha, né? Vamos lá, então, rapidinho, para a gente ver qual que é. A cruzadinha não é só a resposta, é compreender o tamanho da palavra. Então, ó, qual é a mercadoria que os portugueses iam buscar na Índia para comercializar na Europa, obtendo muito lucro? A gente viu lá no mapa, a rota da pimenta. Então, o produto é a pimenta. Letra B, o pau-brasil tem o seu cerne na cor de brasa, né? A cor é vermelha, mas a gente usa a expressão brasa. Não à toa ele tem esse nome, Brasil, né? O Brasil de brasa. Essa é a origem da denominação atribuída à árvore. Riqueza que os portugueses esperavam encontrar em nossas terras. Acabamos de falar, o metalismo, né? Era o ouro, principalmente. Ali é o que vai caber na nossa cruzadinha, é o ouro. Letra D, o pau-brasil era muito apreciado pelos europeus para a decoração das casas, porque permitia a fabricação de, atenção, de finas e repletas de entalhe. Não é móveis, né? Às vezes a gente pensa móveis, é mobílias, né? No plural, para caber ali na nossa cruzadinha. Letra E, o pau-brasil ainda era utilizado na fabricação de caravelas, uma das principais formas de embarcação daquele período. Produto que era utilizado pelos portugueses na troca por pau-brasil juntamente com os demais produtos trazidos, recebeu a denominação genérica de bugiganga. Ali o que vai caber então é anzol. Os indígenas aqui da região ainda não dominavam essa arte da metalurgia, então eles ficaram muito impressionados com os anzóis de metal. Letra G, denominação atribuída à troca de um produto por outro por trabalho sem a utilização de moedas, a gente acabou de falar, é o escambo. Os indígenas trabalhavam em troca de objetos, retirando as toras e trazendo até as feitorias. O pau-brasil era ainda usado na Europa para tingir o quê? O tecido. Era uma grande moda, né? Chamava a atenção das pessoas aquele vermelho belo. Letra I, região do Brasil onde estavam localizadas matas de pau-brasil, como a gente viu no mapa. Ali na marquinha vermelha, laranja, quer dizer, o litoral. Certo? Então, cruzadinha aqui, moleza. Para a gente fechar a nossa rodada de atividades desse capítulo, desse volume, vamos lá falar sobre um documento importante, na verdade. Voltaremos aqui à página 19, que é um documento muito importante, um fragmento falando sobre a importância do litoral, das terras que formariam o Brasil para os navegadores portugueses que realizavam comércio de produtos com o Oriente. Depois de observar sinais de terra firme no dia 18, no dia 21 de abril, desobedecendo às instruções fornecidas por Vasco da Gama em Lisboa, Cabral ignorou uma disposição favorável dos ventos para ir diretamente à Índia e decidiu investigar melhor o que lhe diziam os indícios. Avistando terra, lançou âncora na região hoje conhecida como Porto Seguro. A descoberta de Cabral, na verdade, não constituiu mais que achamento de terras que já eram conhecidas pelos portugueses empiricamente, por conta de expedições de reconhecimento que empreendiam no Atlântico há décadas. O escrivão da armada, Pero Vaz de Caminha, assinalou que as terras em que se encontrava eram tão férteis que dariam tudo o que se quisesse aproveitar. Porém, com a Índia ao alcance das naus de Portugal, sendo suficientemente controlar alguns pontos estratégicos para ter domínio sobre um comércio já estabelecido e sustentado por uma produção que não dependia de força de trabalho portuguesa, tentar cultivar as novas terras da América parecia comparativamente muito dispendioso. Dispendioso significa caro, né? Era mais fácil no século XVI, quando os portugueses eram senhores do Atlântico e do Índico, obter lucro através da intermediação comercial de especiarias do que produzi-las e ao mesmo tempo comercializá-las. Nessa época o Brasil encaixava-se perfeitamente como ponto ideal da escala das embarcações da carreira da Índia. A passagem pelas proximidades da costa brasileira para reabastecimento dos navios era praticamente inevitável. Os navios eram obrigados a portar em terras com solo rico e recursos hídricos abundantes, e a terra de Santa Cruz passou a fornecer o apoio logístico necessário às armadas da Índia. A maravilhosa força de vento na direção exigida possibilitava isso,
mas demandava grande atenção e vigia dia e noite para que o navio seguisse o rumo certo. Então é um trecho de um livro chamado Por Mares Nunca Dantes Navegados, Aventura dos Descobrimentos, em que o Fábio Ramos mostra que o primeiro interesse dos portugueses no nosso território não era de exploração, eles achavam que era caro explorar o nosso território e preferiram continuar no comércio de especiarias, eles achavam que era mais fácil negociar especiarias do que simplesmente produzir alguma coisa. E aí, ó, o que era a carreira da Índia, gente? O que era essa tal carreira da Índia aí que está sendo dita no nosso texto? O que é, vocês já estudaram isso? O que era a carreira da Índia? Vamos pensar um pouquinho, vamos refletir sobre isso. A carreira da Índia, então, eram as viagens que os portugueses organizavam para ir justamente ali pelo périplo africano, como a gente falou, naquele litoral africano, em busca das especiarias da Índia. E de que maneira as terras da colônia portuguesa na América passaram a fazer parte da carreira da Índia? As costas brasileiras, então, como a gente acabou de ver, eram vistas como bons espaços para reabastecer, nós tínhamos bastante água potável, alimento, essas coisas. E 3, quais motivos, né? Quais os motivos as autoridades portuguesas, né? Por quais motivos as autoridades portuguesas, em suas decisões, deixavam as terras de sua colônia na América em segundo plano? A gente acabou de falar isso também. Eles acreditavam que produzir aqui podia ser algo muito caro, muito dispendioso e muito trabalhoso. Era melhor usar aqui, no início, apenas como entreposto comercial. Depois a gente vai ver que isso vai mudando aos poucos, certo? E aí o território vai despertar interesse, e quando começar a despertar interesse até de mais gente, eles vão sentir a necessidade, então, os portugueses, de ocupar o território. Mas no primeiro momento, lembre sempre disso, o território não gerou grande interesse. Foi tratado como um território de passagem e de reabastecimento. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aqui algumas das características importantes, porque elas vão ser bem fundamentais para os próximos passos que iremos dar. Obrigado.